passagem de Efésios capítulo 4, verso 11, menciona 4 grupos de pessoas talentosas, concedidas por Cristo para a edificação da igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons espirituais foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para o serviço na edificação do corpo de Cristo, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento de Cristo, chegando à maturidade espiritual. A pergunta sobre a continuidade dos dons espirituais, incluindo o dom de profecia na igreja após a época dos apóstolos, tem sido debatido entre os cristãos ao longo dos séculos. Alguns argumentam que os dons espirituais, incluindo o dom de profecia, eram exclusivos da época dos apóstolos e cessaram após a morte dos apóstolos e a conclusão do cânon bíblico. No entanto, outros acreditam que os dons espirituais, incluindo o dom de profecia, continuam sendo dados por Deus à sua igreja até os dias atuais. Os adventistas do sétimo dia, baseados em sua compreensão de Efésios capítulo 4, verso 13 e outras passagens bíblicas, acreditam que os dons espirituais, incluindo o dom de profecia, continuam sendo válidos para a igreja até o retorno de Cristo. Eles veem os dons espirituais como uma manifestação do Espírito Santo na vida dos crentes, para o aperfeiçoamento e a edificação da igreja. Os antigos adventistas encontraram a resposta em Efésios capítulo 4, verso 13, e a compartilharam por meio de uma história sobre um capitão de um navio, que estava determinado a seguir as instruções dadas para uma viagem. Quando o navio se aproximou do porto, o capitão descobriu que as instruções informavam que um piloto viria a bordo para ajudar a guiar a embarcação. Para permanecer fiel às instruções originais, ele deveria permitir que o piloto embarcasse e obedecer às orientações adicionais oferecidas. A comparação da história do capitão do navio com a atuação dos dons espirituais, incluindo o dom de profecia, sugere que a presença contínua desses dons não anula a importância das Escrituras. Pelo contrário, os dons espirituais complementam e confirmam a mensagem da Bíblia. Assim como o piloto foi enviado para auxiliar o capitão a seguir as instruções originais, o dom de profecia é dado para ajudar os crentes a compreender e aplicar as verdades bíblicas em sua vida e missão. Quanto à identificação dos termos pastores, mestres e evangelistas, é importante lembrar que na época de Paulo, essas posições eram lideradas por membros leigos que serviam nas igrejas lares. Eles desempenhavam um papel fundamental no ensino, no cuidado pastoral e na disseminação do evangelho. Hoje em dia, essas funções podem ser exercidas por líderes formais e informais dentro da igreja, incluindo pastores, professores e evangelistas. Em resumo, a passagem de Efésios capítulo 4, do 11 ao 13, destaca a importância dos dons espirituais para o crescimento e a unidade da igreja. Os adventistas do sétimo dia acreditam que esses dons continuam válidos para a igreja até o retorno de Cristo, auxiliando os crentes a compreender e aplicar as verdades bíblicas em suas vidas e missão. A igreja é encorajada a valorizar e cultivar esses dons para o aperfeiçoamento e crescimento espiritual de todos os seus membros. Por essa razão, eu quero orar com você. Querido e amado Deus, obrigado por fazermos parte deste corpo, desta igreja. Temos uma missão e uma grande responsabilidade. E entendemos que só cumpriremos tal missão pelo Teu Espírito Santo. Por isso pedimos que nos ajude a usarmos os nossos dons, nossas habilidades, a ação do Espírito Santo em nossa vida, para tornar relevante a mensagem deste Evangelho no mundo em que vivemos. Abençoa-nos, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Nós pedimos o nome de Jesus. Amém.